Olha, estou tentando gravar, vamos ver. A primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é que vocês estão vendo nessa figura? Eu tô vendo um tomate no meio de um monte de prato. Pratinho, não, gelinha. Um É um tomate, tomate no meio de várias tigelas, né? isso, um tomate no meio de várias tigelas. Olha só, a nossa aula de hoje é Gestalt. A semana passada, a gente viu psicanálise, a teoria da psicanálise, a teoria de Freud. Na semana anterior, nós vimos behaviorismo. E hoje a gente está vendo a terceira escola da psicologia, que vai dar uma outra definição para a psicologia, que é a Gestalt. Tá? Esse termo é o termo alemão, não tem tradução, e a gente fala Gestalt. E agora, essa figura? O que vocês enxergam nessa figura? Uma coruja, pro. Uma O quê? Parece corujinha. uma coruja. Parece uma coruja, o zoião. Uma coruja com olhão, Eu vejo uma coruja e um vaso. uma coruja e um pássaro. Quem mais vê alguma coisa diferente? Na verdade, a Gestalt, ela é um pouquinho disso, é uma ilusão de ótica. É A isso que eu ia gente, falar, professora. a Gestalt é pura ilusão de ótica, é como a gente se deixa enganar. A primeira mensagem vem para os nossos olhos, depois ela vai para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro engana a gente e a gente vê uma coisa, enxerga outra. Isso é ilusão de ótica e é também empregado na sala de aula. É mesmo, professor, é bem interessante. Parece, mas não é uma coruja, não, é outra imagem, mas eu não sei definir qual que é. Olha, aqui dá para a gente ver várias coisas, uma coruja, dá para ver um vaso aqui. E é interessante a Gestalt, porque cada um percebe a mesma figura de um contexto diferente. Cada um enxerga de uma forma diferente. A Gestalt ela é um termo intraduzível, não tem como traduzir. Ela é utilizada quando a gente quer falar um pouquinho da teoria da percepção baseada na forma. É o estudo da forma. Gente, se tiverem dúvida, podem falando. Agora vamos ver se ele muda. Por que ele não muda? Tá. Com quem que ela surgiu? Ela surgiu com Marx em 1880 a 1943. Com Kohler, ela foi aperfeiçoada em 1967 e com Koffer em 1941. Todos eles foram buscar os estudos da boa forma, da percepção, baseado nos estudos da psicofísica, que relacionam a boa forma com a percepção. E com isso eles construíram essa teoria que é chamada de Gestalt. O que é Gestalt? A Gestalt busca estudar como nós percebemos o mundo. É o estudo da percepção. E o que é a percepção? A percepção, ela é o ponto de partida dessa nossa teoria. É como o indivíduo percebe e como ele compreende o mundo. É interessante a gente falar de percepção, porque cada um de nós percebe e interpreta o mundo de uma forma diferente. Então, até filhos, mesmo os pais, mesma criação, mesma educação, eles enxergam, eles percebem o mundo, interpretam o mundo de uma forma diferente. Isso é Gestalt, a interpretação que cada um dá. A Gestalt, ela vai estar preocupada em estudar como esses fenômenos ocorrem. Como esses fenômenos ocorrem, então ela vai buscar a boa forma, a relação desses estímulos e como eles são esperados, como a gente entende esse estímulo. Um exemplo bem certo, bem claro disso, vamos supor que você sempre vá no mesmo restaurante. E nesse mesmo restaurante, você é recebido pelo mesmo garçom. Então, você adquire uma familiaridade, você conhece o garçom, você cumprimenta o garçom. Quando esse garçom tira a roupa de garçom dele, você já não reconhece.
Por quê? Porque você só reconhece quando ele está com aquela roupa, com aquele uniforme. Ele tirou a roupa, você já não conhece, é uma outra pessoa. Tem uma dúvida, tá certo? Vocês já passaram Tudo certo, professora. Vocês já passaram por situação de conhecer uma pessoa com a farda. Tirou a farda, já não conhece mais a pessoa. Por quê? É a percepção que o nosso cérebro, ele entende aquela percepção, conhece aquela pessoa com aquela vestimenta. Mudou, a gente não conhece mais. É isso que a Gestalt vai estar falando. Ô, professora, é que nem eu, quando eu trabalhava na empresa lá de limpeza, tinha uma moça que ela só me conhecia com a roupa. Quando eu me apresentei para ela sem o uniforme, ela falou, nossa, é você, que É diferente. isso mesmo, é assim mesmo. Porque você mudou o contexto. A percepção que a pessoa tem é você naquele contexto. Tem até um texto do Fernando Sabino, que ele sempre ia no mesmo restaurante, é recebido pelo mesmo garçom. Um dia, ele foi nesse restaurante e ele viu, né, nesse restaurante, uma pessoa que ele achou familiar. Ele achou familiar e, puxa, eu conheço, mas não sei de onde, não sei de onde. Aí ele falou pro cara, vem sentar aqui na mesa comigo. E o rapaz foi lá, sentou na mesa com ele. Quando ele olhou de perto, olhou bem na pessoa, ele viu. Ele achou que era um amigo dele, mas não era. Na verdade, era o garçom que ele não tinha percebido como aquela pessoa estava. Então, é a nossa percepção, é o nosso cérebro que engana a gente. Eu não sei se vocês já passaram por situação de cumprimentar uma pessoa, né, de ver uma pessoa na rua, dar um tchau, cumprimentar. Depois, quando você vai chegar perto, nossa, não é? Que mancada. Isso é a Gestalt, é o estudo da nossa boa forma e o quanto a gente é enganado pela nossa percepção. A nossa mente faz os enganos, começa a enganar a gente. Nós vamos chegar, o que isso tem a ver com a educação? Nós vamos chegar lá, tá? Essa confusão que a nossa percepção dá na nossa mente, ela é como a gente interpreta o conteúdo percebido. Então, eu cumprimento uma pessoa de longe, dou tchauzinho, abano, né? Falo, oh, bacana te ver. Aí, quando você chega perto, nossa, desculpa, fiz confusão, né? Por quê? Isso acontece mesmo, que é o modo como a gente interpreta o mundo e causa essa confusão na nossa mente. Esses dias mesmo, professora, eu vi uma pessoa parecida com a Ellen no mercado. Eu olhei assim, eu falei, nossa, será que é ela? Na hora que virou, eu falei, vixe, não é não. Eu ia cumprimentar, pensando que era ela. Gente, olhem qual a figura é maior. O que vocês acham? Ah, As duas figuras são iguais. Quem acha que mas é A, quem acha que é a B? As duas Bom, têm o de mesmo... início eu achei que a de cima era maior. Ah, Aí com o contexto eu vi que as duas são de tamanhos iguais, né? Só muda a forma. isso, olha só. que é ilusão de ótica, né, professora? Eu Ilusão acho. de ótica pura. Na verdade, elas têm as linhas têm os mesmos tamanhos. O que está fazendo com que a apareça maior? Porque ela tem essa abertura nessas flechas, dá a impressão de que é maior, mas não é, elas têm o mesmo tamanho. Isso é ilusão de ótica, é como o nosso cérebro interpreta e percebe as figuras. Então, muitas vezes, é um exemplo de como a gente se deixa enganar pela nossa percepção, como a gente se deixa enganar pelo nosso cérebro. Ele engana a gente, ele é safadinho. A gente vai lá, quando você bate o olho primeiro, você vai falar que é A. Depois você olha de um modo mais, olha melhor a figura, não, é a B, tá? Porque não, aí você olha, não, as duas têm o mesmo tamanho. O que está acontecendo aqui é só essas aberturas, que uma está com a seta aberta e fechada, e dá uma interpretação que uma é maior e outra é menor. Mas, na realidade, elas possuem o mesmo tamanho. Olha só, geralmente a gente percebe o segmento da reta A maior que o segmento da reta B.
Mas, na verdade, isso é pura ilusão de ótica. Ambos são idênticos. E agora? O que vocês estão enxergando agora? Na verdade, eu nem consegui interpretar muito bem essa figura, professora. Dois homens, um olhando para o outro. Dois de uma mesa, né? Dois homens? Quem falou homem? Isso, Fala um para mim olhando pro onde outro. viu o homem. Vaso, Michele. vaso em cima da mesa. Um vaso em cima da mesa, tá? Aí eu Eu já vejo acho que é um vaso dois em cima da cabeça de alguém. Um vaso em cima da cabeça, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. O que chama mais atenção? A figura ou o fundo? A figura. É a figura? A figura. A Boa. figura é a Para mim é o parte... fundo. A figura é a parte minha preta, figura. tá? A Pra figura mim, também. chama atenção a parte branca. Chama atenção a parte branca, a figura é a parte Pra preta. mim, tá a parte branca. Ô, Para mim é a parte professora, preta. Quando a gente... agora eu olhei, desculpa, eu olhei de outra forma, parece dois homens. A parte branca, como a Michelle falou. Isso, olha só. Então, Eu primeiro, fecho o olho um pouquinho, eu só enxergo preto. quando a gente bate o olho no primeiro momento, você olha o todo. Quando a gente olha o todo, Mesmo a parece gente dois olha, homens. a gente olha só o lado preto, não é? Porque é ele que está em destaque, não é? Então, eu olhando o lado preto, eu estou olhando só a figura. Primeiro, eu olho o todo. E o todo, o que é? Esse preto. Então, aí eu olho o vaso. Aí, depois, quando você vai no segundo momento, com a sua percepção, a gente consegue enxergar mais coisa. Tem gente que enxerga rosto desse lado, na parte branca, o outro rosto. Tem gente que enxerga um vaso em cima de uma pessoa. Tem gente que enxerga uma cabeça, um perfil aqui, ó, tem boca. Então, as interpretações vão variar de pessoa em pessoa, porque cada um percebe um mundo diferente. O que eu queria trazer para vocês é que nessa figura existe uma diferença bem clara entre o que a gente vê no todo. Primeiro você bate o olho e você vê o todo. Depois você vê as partes. É a mesma coisa quando quem é solteiro, aí me ajude, quem é solteiro, quando você vai conhecer uma pessoa, você olha o todo, não é? Você vai conhecer uma menina, um rapaz, você olha o todo. Opa, o conjunto todo, beleza. Aí você vai olhando as partes, olha os olhos claros, né? Tem os dentes brancos, você vai olhando as partes. Primeiro é o todo, depois é as partes. Entendeu, gente? A gente sempre, na Gestalt, a gente busca olhar o todo e depois as partes. E a gente vai ver como a gente vai levar isso para a sala de aula para o aluno. Ok? Podemos ir? Gente, vão falando, para mostrar que vocês estão aí. Professora, então o todo a gente vê assim no geral. E Sim. as outras partes a gente vê os detalhes, né? Sim, primeiro quando você bate o olho, você vê o todo, a sua percepção é no todo. Depois, a segunda olhada que você dá, vamos chamar de segunda olhada, você vai para as partes. Tá? Opa, eu olhei um quadro. No quadro eu olhei o todo tem uma flor. Depois eu vou olhar com mais detalhes, não, é uma flor, mas essa flor tá pendurada numa árvore. Enfim, você vai olhar as partes. Primeiro é o todo. Entendi. E Ou isso seja, é possível. uma visão mais clara, né, professora? A visão mais clara, isso é possível a gente levar essa teoria, que é a Gestalt, que ela parte do todo para as partes. A gente é possível levar essa teoria para a sala de aula também. Professora, então, primeiro a gente vai ver o todo e depois a gente vai ter percepção dos pequenos detalhes. Isso. Vamos trazer um exemplo pedagógico de sala de aula. Eu vou falar do coração para o aluno. Se eu falar o coração solto, ele não vai entender. Mas a partir do momento que eu trouxer para ele o corpo humano, né? Vamos imaginar isso, gente. Trouxer o corpo humano e aonde o coração está, e é essa parte que a gente vai estudar, não fica mais fácil ele contextualizar e entender? Vou falar sobre o fígado, qual a importância. Gente, o nosso corpo tem fígado. O que é isso? Como assim? Então,
Então, eu partir do todo, eu trazer para ele o corpo humano, e a partir do todo, eu começar a trabalhar as partes. É isso que a Gestalt traz de ensinamento para a gente. O todo para as partes. Ok? Vamos lá. O meio geográfico. Essa teoria também vai trazer o quanto é importante a gente ter esse conhecimento do meio geográfico e o meio físico. O meio geográfico é o meio no qual você está inserido, é um meio. E o meio físico é o meio que vai acontecer a situação. Então, a gente tem que ter, ele coloca que tem que ter um equilíbrio e uma simetria entre o meio físico, que está acontecendo, e o meio geográfico, que é a sua percepção. Deixa eu admitir aqui o Pedro. E nesse contexto, nós vamos ter o campo psicológico. O campo psicológico é o que nos leva a entender ou uma atração ou uma repulsão. Ele funciona como imã, que leva você a interpretar, a perceber o certo ou o errado. Então, você vai olhar o seu campo psicológico, o seu cérebro vai responder. Ele funciona como um imã, como uma atração e repulsão. Então, você vai responder ou de uma forma correta ou de uma forma errada. Então, ou atração ou repulsão. Bem, a Gestalt, ela é muito interessante, muito bacana, e ela é muito usada hoje em design, em recursos de conhecimento de moda, em arquitetura. Todo o conhecimento da Gestalt dá para usar em marketing. Ele permite essa possibilidade que a gente pode utilizar em outras, essas leis da Gestalt, a gente pode estar utilizando em outros princípios, em outro contexto também. Por exemplo, o McDonald's, gente, ele tem toda uma simbologia, é o amarelo e o vermelho. Existe a psicologia das cores. Na psicologia das cores, o amarelo é o pare, o vermelho, coma. Então, primeiro, pare e coma. E aquele símbolo, e é o mesmo amarelo e vermelho, acho que do Habib's, eles acabam copiando porque é a Gestalt, eles usam das leis da Gestalt, da psicologia da boa forma, da percepção, para fazer com que você é levado naquele ambiente. A sua percepção faz você ir até aquele ambiente. A mesma coisa o McDonald's, a criança de 3 anos, ela não sabe ler, por exemplo. Mas o que ela aprende? O que ela consegue enxergar? O símbolo, a forma, ela reconhece pelo símbolo e pela forma. É a psicologia da Gestalt, a psicologia das cores. O cérebro dela funciona, ela enxerga o amarelo, o vermelho, aquele M grande, opa, é aqui que eu quero tomar meu lanche. Tá certo? Professora, então a criança muitas vezes ela nem sabe ler, né, aquele símbolo, mas ela conhece pela forma, né? Ela conhece, normalmente 3 anos, ela não sabe ler, ela conhece, ela consegue discriminar, distinguir pela forma. Ela enxerga a letra, ela consegue discriminar pela forma. A mesma coisa a Coca-Cola. Ela sabe, e tem N empresas fazendo a mesma coisa para tentar enganar o cérebro. Vocês podem ver a Coca-Cola, tem um monte, ela tem o rótulo vermelhinho, a letrinha em branco. Tem um monte de outras empresas que tentam imitar a Coca, tá? O mesmo rótulo, o mesmo estilo, para fazer o quê? Para potencializar a venda, usando a técnica da psicologia da Gestalt, a cor, a forma, para tentar atrair o consumidor. Então, quem é o consumidor que não sabe ainda, não tem esse conhecimento de leitura, como que ele vai distinguir? Pela cor, pela forma, pelo sabor, pelo visual, ele vai usar da percepção para ele distinguir o que ele quer. Ok? Ô, professora, posso fazer só uma pergunta? Deve. Eu não entendi muito bem sobre o campo psicológico, que foi dos slides anteriores, se não me O engano. campo psicológico, ele é de atração e repulsão. Ele vai fazer com que o seu cérebro, ou ele responda de uma maneira correta, ou de uma maneira errada. Ele vai enganar o seu cérebro. Entendi. Ele funciona para enganar o seu cérebro.
Ok, obrigada. As leis da Gestalt, que é muito utilizada em marketing, propaganda, são estas 5. A lei da continuidade, a lei da semelhança, a lei da proximidade, da pregnância e do fechamento. A gente vai ver cada uma e como que a gente enxerga cada uma delas. A lei da continuidade. Essa lei, ela coloca que uma linha reta, ela é vista como se fosse uns pontinhos, em vez de ser linhas e ângulos separados. Então, vamos supor que eu tenha desenhado, aqui na minha esquerda, vocês estão vendo, uns pontinhos que foi desenhado. O que que a gente vê? A gente vê a nossa mente, a nossa percepção é a figura cheia. A mesma coisa quando eu vou alfabetizar a criança, eu ponho a letra A em pontinho. Não é assim que a gente põe? Então, o que a gente vê para nós, já temos o conhecimento, a gente vê que lá é a letra A. Essa é a lei da continuidade. Então, esses pontinhos eu enxergo como contínuo. A outra lei é a lei da semelhança. O que a gente vê, o que predomina para nós, o que a gente vê são colunas verticais, verticais, e não bolas quadradas, o que predomina na nossa visão. Olhem essa figura, o que predomina para vocês. Essa é a lei da semelhança. Quando o evento é semelhante, ele tem a tendência de se agrupar. Então, tudo que é igual se agrupa. Então, eu não vejo uma bola, um quadrado, uma bola retângulo, uma bola retângulo, uma bola retângulo. Não, eu vejo assim, colunas verticais e não bolas e quadrados. Sim, em primeira impressão. Certo? São as colunas. A lei da proximidade. A lei da proximidade. Quando os elementos eles estão agrupados, mesmo que distante um do outro, eles têm a tendência de se agrupar. Agora, aqui, eu quero que vocês olhem nessa figura. O que que a gente enxerga no total? Linhas verticais na horizontal. A gente vê linha vertical e outra horizontal, e não bolas. A gente vê duas linhas verticais e duas linhas horizontais. A gente não vê as bolas. Tá? É a lei da proximidade. Os objetos tendem a se aproximar. E aqui? Aqui é a lei da pregnância. É a lei da simplicidade. Como os objetos são vistos. E como ela é facilmente assimilada. Então, a gente tem aqui vários círculos e o que a gente vê? A forma completa. O que vemos e o que não vemos. Vários círculos e o que não vemos, as formas completas. A lei do fechamento. Mesmo o que foi desenhado, eu coloco faltando completar essa figura. Mas eu entendo que essa figura aqui é um retângulo, não é? Eu não preciso completar essa figura para entender o que é um retângulo. Então, os elementos estão agrupados, se parecem, ou seja, nossa mente vê um objeto completo, mesmo quando não há nenhum. Insight. Aqui também, ele vai falar de insight, eu acho que a gente já até falou no semestre anterior, que o que é insight? O insight na Gestalt, ele está muito relacionado à forma como você tem um problema e como você compreende essa resposta. Então, ele vai trabalhar com estímulo e resposta, que é o que a teoria do behaviorismo prega. Um estímulo acarreta uma resposta. Então, o insight aqui é quando você tem uma ideia, você tem um problema. Diante desse problema, você acha uma solução. Aqui na Gestalt é isso mesmo, você tem um insight, furou o pneu do carro. Ah lá, você está no meio de uma rua escura, correndo risco de ser assaltado. Você não tem macaco.
Você precisa trocar. Opa, tive uma ideia. O insight é quando acende uma lampadinha no cérebro, é como se fosse uma ideia. Pego uma pedra e consigo substituir uma capa. Um exemplo ridículo, né? Mas é só para vocês entenderem. Aí eu consigo resolver o meu problema. Eu tive um insight, eu tive uma ideia, eu tive uma solução para aquela situação onde eu posso resolver, tá? Então, na psicologia da Gestalt também, a gente vai falar do insight, como no behaviorismo falou do insight. E aqui a gente vai ver os exemplos, né? Como é que a gente vai ver vários exemplos. A conhecida marca da Coca-Cola. Ela é destacada do fundo pela criança. O que a criança enxerga? A figura, como se ela soubesse ler. Ela identifica o fundo. O fundo, o que é? Olha só, o rótulo é vermelho e a letra é em branco. Né? Ou o contrário, ela consegue distinguir o fundo da figura. Então, dá a entender, então a minha filha está conhecendo a palavra Coca-Cola com 4 anos, ela já sabe ler. Não, ela consegue reconhecer a figura como se soubesse a ler. A mesma coisa como havia dito quando ela vai no McDonald's, ela sabe que aqui é o McDonald's, ela sabe ler. Não, ela identifica a figura. A mesma coisa quando ela for no Habib's, ela identifica a figura. A mesma coisa, se sempre a mãe pega o mesmo ônibus, a mesma cor, ela identifica a cor, ela identifica a figura. Professora, é isso que eu ia falar. Ela se identifica pela cor, porque a cor vermelha é forte, né? E eles reconhecem. Sim, sim. Ele reconhece pela cor. Bem, continuando aquele exemplo que a gente viu, ela separa a palavra da figura do fundo. Essa criança não é que ela aprendeu a ler, mas ela dá um significado ao todo. Ela enxerga o todo. E ela enxerga o todo, ela consegue identificar que isso é Gestalt. Sempre é o todo, do todo eu passo para as partes. Aqui, de novo, o insight, a gente já falou, vamos lá. Kurt Lewin, ele veio para dar uma turbinada nessa Gestalt. Então, ele, junto com Koffa e com Kohler, ele vai falar na Universidade de Berlim, ele vai colaborar muito para a Gestalt e a teoria de campo. Quem é mesmo cliente, por favor? Está com o nome de cliente? Quem é? Quem é o cliente? Elisete, né? O principal conceito que ele vai chamar para nós é o conceito do espaço vital. O que ele coloca como espaço vital? É a totalidade dos fatos. Como os fatos ocorrem no comportamento do indivíduo num determinado momento. Ele vai conceber, o Kurt Lewin, o campo psicológico, o espaço que é considerado dinâmico, onde leva em conta não somente o indivíduo, mas os fatos coexistentes mutuamente. Como a pessoa enxerga, ele vai chamar de espaço vital, ele vai definir como espaço vital a totalidade, sempre a gente trabalha num todo, como esse fato determina o campo que o indivíduo está percebendo. Tá? Para ele já vem com outro conceito diferente dos anteriores. Ele dá um outro significado. E aqui a gente tem várias marcas que utiliza da Gestalt. Esse exemplo que a gente está vendo aqui é o da maçã, que é da Apple, né? Acho que é isso. Quem entrou agora, o 70, quem é? Só para mim saber. Quem é 7000, não sei o quê? Está me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, professora. Tá. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui as diferentes utilizações da Gestalt. O primeiro que a gente tem aqui à esquerda é do símbolo da Apple. A Unilever, que é uma junção de marcas, olha só, é um U e é onde tem todas essas marcas. A IBM também utiliza da Gestalt. É interessante a gente olhar aqui na maçã, é figura e fundo. O que a gente vê primeiro aqui?
Eu tô vendo um homem, professora. A maçã. É a maçã. A maçã, a Eu vejo figura. maçã e analisando dá para ver um homem também. Isso, Eu vi olha o homem só. primeiro. Figura, Fernanda também disse homem, de óculos. Eu também vi figura do homem. e o fundo. A primeira olhada que a gente dá, a gente enxerga uma maçã, A maçã. que é a figura. E depois, se a gente olhar direito, a gente vê um rosto, vê face, vê uma folha. Então, olha só, eu olho todo, minha primeira olhada, eu vejo uma coisa. Depois, quando eu olho com mais detalhe, meu campo visual melhora, eu enxergo outras possibilidades. E aqui a gente tem também Unilever. Parece uma mordida, né, professora? Parece uma mordida. Na verdade, tá dando a entender que é uma maçã mordida. Mas se você olhar, você vê até um rosto aqui nesse preto. É um perfil de um rosto. É igual da Unilever, né, professora? A gente vê o U primeiro. Sim. E depois a gente começa a perceber que tem várias formas. Tem conchinha, tem um pássaro. Mas de primeiro é uma letra U, né? É uma letra U. E dentro da letra U tem várias coisas que está discriminando o U, que são os produtos que eles têm, tá? Então, tem garfo, tem água, tem não sei o quê, não sei o quê. O IBM, a mesma coisa. Você enxerga aqui, você enxerga que é o IBM, mas ele utilizou da Gestalt também na boa forma. E esse exemplo também, o que vocês enxergam aqui? Uma caneca. Uma caneca de chopp. Uma caneca de chopp. A gente, primeira olhada, Ou de a gente café, olha né? o todo. Depois, se vocês olharem com mais detalhes... São bolinhas de sinuca. São bolinhas de sinuca. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de uma propaganda utilizando objetos de semelhança. Como eles são iguais, os objetos são iguais, ou ovo, né? Já teve gente que falou que parece ovo. Então, esses objetos tendem a se agrupar. Eu olho o todo. E o todo, para mim, aparece o quê? Uma caneca de chopps. Tá? Isso também é uma propaganda que foi utilizada, uma caneca de chopps. Professora, então, quando os objetos são parecidos, eles sempre vão dar uma agrupar. forma, né? Vão se agrupar. Ah, tá. Eles tendem a se agrupar. Isso é a primeira lei que a gente viu lá atrás, olha só. É a primeira lei que a gente viu. Os objetos iguais tendem a se agrupar. E aqui, gente, o que a gente enxerga? O que vocês estão enxergando? Um homem. Uma bengala. Uma bengala e uma cartola. Olha só. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. A gente precisa, ele não tem o desenho da perna, não tem o rosto, não é? Mas o nosso cérebro enxerga a figura toda. Enxerga o quê? Enxerga um cavalheiro, um homem. É muito utilizado em portas de banheiros, né, masculino, por exemplo. O meu cérebro, ele consegue fazer o contorno, não é? Isso é um exemplo de fechamento. Aonde a gente viu o fechamento? Olha só, é que no exemplo fica mais fácil aqui, ó. Eu preciso ter esse desenho todo completo para me entender que é um retângulo? Não. Então, a mesma coisa lá no exemplo. Olha só. O meu cérebro, ele já sabe. Ele sozinho faz. Eu olho a figura num todo. Eu olho a figura num todo. Eu sei que isso aqui está na porta de um banheiro, por exemplo, masculino. Eu sei que isso aqui é um banheiro, uma porta, é um banheiro masculino. Então, eu, mocinha, não vou entrar nesse banheiro. Por quê? O meu cérebro, ele consegue responder e ele consegue produzir os contornos. Eu não preciso de todo o contorno. O meu cérebro responde. Essa é a lei da Gestalt, que é chamada lei do fechamento. Ok? Ok, gente? Ok, professora. Ok, professora. Ok. Ok, pro. Então, vamos em frente. E esse daqui, ó, o que vocês estão enxergando? Um trem. Um trem. Um trem. De Um pilha. trem. Um trem em forma de pilhas. Um trem de pilha.
Olha, uma outra forma de um exemplo que utiliza Gestalt no marketing é quando os objetos acompanham um outro. Olha só, esse é a lei da continuidade. Um objeto acompanha o outro, eu não preciso ver em partes, eu olho que isso aqui é um trem. O meu cérebro, eu subentendo que esse todo é um trem. Esses objetos iguais estão formando um todo, que é um trem. Essa é a lei da continuidade. A lei da proximidade. Falam para mim o que vocês estão vendo agora. Uma boca. Sorriso. Uma Aí boca. depois dá para enxergar as garrafas de Um Coca-Cola. sorriso e depois as garrafas de Coca-Cola. Olha só, então, é a lei da proximidade. Os elementos, eles são iguais, né? Eles estão compostos de uma mesma forma. Então, dá a entender que eles têm que se agrupar. Então, a primeira olhada da gente, quando a gente bate o olho, a gente olha o todo. A primeira olhada, é um sorriso, um dente, um monte de dente. Depois você olha de novo, você vê que tem um logo, são garrafas agrupadas de Coca-Cola. Então, o nosso cérebro, ele tende nessa lei a aproximar, é a lei da proximidade. Os elementos se agrupam, os elementos se juntam para explicar. Agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar tudo isso que a gente viu aí na aprendizagem. A gente viu o marketing, pode utilizar da psicologia da Gestalt, a boa forma, a nossa percepção, como o cérebro age, como o cérebro responde. E agora, na aprendizagem, como que é o contexto de sala de aula? Bom, uma coisa a gente já sabe, já ficou claro que eu tenho que partir do todo. Do todo, eu vou para as partes. A partir do todo, eu vou para as partes. Bem, ele coloca na Gestalt que a aprendizagem vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um vai acionar no aprendizado a sua percepção. E essa percepção vai variar de pessoa para pessoa conforme a sua faixa etária. E vai acionar também o seu papel social, a questão econômica, a questão cultural. Lembrando que eu havia dito, cada um de nós percebe o mundo de um modo diferente. Cada um de nós tem um entendimento, uma percepção diferente das coisas. Então, eu estou dando essa aula, cada um de vocês está entendendo, está absorvendo de um modo diferente. Cada um tem uma percepção, tá? Então, primeiro processo, essa percepção, ela vai variar de pessoa para pessoa. E a Gestalt, ela vai afirmar ainda que a gente tem que sempre partir do todo para as partes. É dessa forma que a criança começa a entender, ela começa a visualizar o todo e começa a entender as partes. Então, tem até um exemplo. Primeiramente, eu vou trabalhar, toda criança começa pelas partes, sem esquecer a sua finalidade. Por exemplo, o corpo humano, já havia dito. É uma boa maneira de utilizar os conceitos da Gestalt. Primeiro, a gente fala do corpo todo e depois de cada órgão. Porque aí, na cabeça dela, ela consegue contextualizar onde está o coração, por exemplo, aonde está o fígado, onde estão os rins. Ela consegue entender. Fica mais claro do que eu chegar e falar, o rim, o nosso corpo é formado por 2 rins. O rim tem essa... Então, fica muito abstrato. A partir do momento que eu introduzo o corpo num todo e depois as partes, o entendimento, o esclarecimento fica mais claro para a criança. E isso é que a Gestalt fala. Do todo, eu passo para as partes. Bem, ainda na aprendizagem, a Gestalt ela vai afirmar que existem tipos de aprendizagem diferentes. São elas, a gente pode utilizar aprendizagem por gradação, aprendizagem por diferenciação, aprendizagem por assimilação e aprendizagem por redefinição. Então, é importante a gente entender que cada um e como que eles seguem a escola da Gestalt. O primeiro é por gradação. Esse estudo de aprendizado foi desenvolvido por Kohler e Krise. O que acontece por gradação?
Por gradação, a gente vai ensinar as crianças apresentando frases e palavras completas. A partir da palavra frase completa, ela vai estabelecer uma relação. Essa relação, primeiro, eu apresento a palavra completa, depois da palavra completa, eu vou para as sílabas. Então, deu para entender? Por gradação, eu sempre parto do todo para as partes. Em seus experimentos, Kohler afirmou que quando o início de sua aprendizagem, o aluno ele percebe a forma, é a Gestalt. O autor aconselha, por exemplo, no ensino inicial para os alunos, deve ser composto de frases e palavras completas, e não por sílabas. A partir da palavra completa, o aluno começa a ter entendimento das sílabas, ele começa a perceber e reconhecer sílabas e letras. Aprendizagem... Professora? Pode falar. Então, igual meu filho, a gente sempre usou Todd aqui em casa. Então, o Todd, cadê o Todd? E ele viu o Todd. E aí, quando ele começou a ir para o pré, que ele começou a conhecer, ele viu o Todd e falava, nossa, mãe, esse é o O, e apontava. Olha, eu sei que está escrito Todd, porque aqui tem um O. Ele falava do O, então isso pode ser essa teoria, sim. Ele aprende, essa teoria. É a teoria da Gestalt. Ele reconhece o símbolo, ele identifica a figura, identifica a cor, a letra. Ele só falava que sabia ler que era o Todd, mas ele só falava a letra O, mas ele falava que estava escrito Todd. Ele identifica. Aí, se você levar outro produto semelhante, ele não vai nem querer consumir, porque ele sabe que não é. É verdade. Eu já fiz muito disso. Às vezes a gente tem, eu vou comprar esse que é mais barato, põe. Não, aí quando vê a latinha, não quero. Não é. Não quero, não é. Não, assim mas mesmo. Só mudou. Não, eu quero da latinha desse jeito, desse jeito. Isso é Gestalt. Professora, no caso, quando a professora também usa o nome da criança para ensinar ela as outras letras, o nome dos outros amigos. Aí sempre partindo do todo. É diferente. Eu fui educada com assim, papo é pipopu, tata é titotu. Não, não é assim. Então, eu vejo a palavra num todo. Eu começo com a palavra num todo. Jamile. Aí ela começa a identificar, ela começa a reconhecer as letras, daí dali vai vindo as outras palavras. É sempre Conhecimento todo da para as partes. Essa é a teoria da Gestalt, tá, gente? A gente vai ter outras dentro da psicologia da educação, outros contextos, outros autores dando... A Gestalt usa também muito das cores, né, professora? Sim, na psicologia da Gestalt a gente tem a simbologia das cores. Eu não cheguei a falar... Padrão de fundo, né? Eu não cheguei a falar das cores para vocês? Falou do exemplo do McDonald's, se não me engano. Não, mas o significado das cores... Não. Não falei? Acho que não. Não. Por cima só, professora. Então, nós vamos falar assim. Foi bom vocês terem me lembrado. Cada cor tem uma simbologia, tá? Cada cor tem um significado diferente. Se o aluno, por exemplo, utiliza um roxo, mas tudo assim, em excesso. Vamos supor que todo o desenho dele, ele pinta com roxo. Muito, muito, muito roxo, muito roxo, muito roxo. Aí nós vamos avaliar. Ele só tem aquela cor no estojinho dele? Ele só gosta do roxo? Vocês vão tirando essa hipótese. Aí você chega na terceira. O roxo é uma simbologia que a pessoa está assim, passando por um sentimento de perda, um sentimento triste, um sentimento interior muito triste. Então, a gente vai eliminando até chegar na simbologia das cores, tá? E é interessante a gente ter esse entendimento que pode ajudar em como a gente percebe a criança. Opa! Uma outra forma, se eu não dei, eu vou dar ainda, tá? Uma outra forma que a Gestalt propõe é a aprendizagem por diferenciação. Aqui, nessa aprendizagem por diferenciação, ele destaca da gente trazer o mesmo objeto, mesma palavra, mas em contextos diferentes, tá? Então,
A alfabetização da criança, eu posso apresentar a mesma palavra, mas em contextos diferentes. Por exemplo, o que está aqui? Lili tem uma pata. A pata nada no lago. As penas da pata são brancas. Então, propor para a criança qual é a palavra que está repetindo. É pata. Então, ela está vendo a pata em diferentes contextos. E esse é o objetivo dessa aprendizagem por diferenciação. Eu proponho o mesmo objeto apresentado em diferentes contextos, para que ela busque olhar para a palavrinha e identificar a palavra. Professora, Sim? isso funciona só com palavras completas ou também, por exemplo, repetição de letras? Você pode utilizar também letras, mas ele sempre propõe que você use palavras completas. É sempre o todo. A regra daqui, da Gestalt, é o todo. Você não vai falar A, B, C, D. Você vai falar uma palavra com A, amor. Você vai falar um todo. Professora, tem algumas professoras que utilizam na fase inicial, por exemplo, leva a palavra abelha, o desenho da abelha e uma atividade com a abelha, para ensinar a letra A para a criança. Seria mais ou menos isso, então? Isso, ela parte de um todo, ela apresenta o todo, ela pode apresentar em diferente contexto. A abelha tirando mel, a abelha colocando mel, a abelha cheirando o pólen de uma flor, em diferente contexto. O que está sendo destacado para ele, sempre ele vai ver a figura, por exemplo, abelha. Aí, nesse contexto, ela vai colocando outras frases ainda que tenham abelha. Ele vai diferenciando, diferente contexto, aquela palavra, ele vai reconhecendo. Professora, então essa aprendizagem diz que é mais fácil a criança aprender, tipo, a palavra inteira, pata, do que aprender letra por letra, né? Sim, sim, a proposta Entendi. da Gestalt é aprendizagem sempre pelo todo. Entendi. Professor, e ele fala da importância desse destaque, né, da palavra, no caso. Sim, sempre a palavra partindo do que eu tenho do todo. Tá. Vamos em frente. A ideia E básica... como a senhora trouxe um exemplo, né, professora? A professora pode montar as frases com a palavra abelha também, vai dar o mesmo significado, Isso. que é a aprendizagem num todo. Isso. A ideia básica da Gestalt é o todo. A gente viu no exercício, quando a gente olha uma figura, a gente olha o todo. Depois é que você vai olhando, a primeira pescada do seu olhar, do seu cérebro, ele puxa para você olhar o todo. Depois você vai olhar as partes. Olha um exemplo que eu dei que é bem bacana. Você vai num bar, vai paquerar um rapaz. Você vai olhar o sapato dele primeiro? Não, você vai olhar o todo. Depois do todo, você vai lá nas partes. Ah, o sapato, o olho, como ele está. É bem assim o exemplo. A Ellen está até dando risada, mas é isso mesmo. Primeiro, você olha o todo. Depois, você vai olhando as partes. A mesma coisa, a mente masculina funciona assim, não é? Quando ele olha uma menina, ele olha o todo. Depois, ele olha as partes em destaque. A mente masculina, existe algumas partes que eles olham, que eles vão procurar na mulher alguns pontos de destaque. Não é o momento. Ô, professora, o meu filho, ele tá no pré-2, né? E ele tá na fase de alfabetização. E eu, como tô dando as lições para ele em casa, aí eu acho que deve ser assim, ó. A professora deu um texto, uma história do gigante. Tipo, teve as imagens, teve a musiquinha do gigante. E depois ela apresentou o texto do gigante. E no texto do gigante estava escrito as palavras gigantes grifadas. E ele tinha que grifar todas as palavrinhas que tinha gigante. E ele reconheceu, ele não sabe ler, mas ele reconheceu as palavras gigante por conta do que ela, da metodologia que ela utilizou, que é do todo. Ela foi trabalhando o gigante em diferentes contextos. Aí ele foi conseguindo diferenciar a palavra. Aprendizagem por assimilação. Essa aprendizagem, ela parece muito com a que a gente viu anteriormente, mas também ela parte do todo, só que aqui ela agrega figuras diferentes de outras estruturas. Vocês até já deram um exemplo.
Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do Alpert, que ele realizou um experimento com uma criança de 4 anos. Ele colocou, por exemplo, o brinquedo sobre um armário, fora do alcance das crianças. No mesmo ambiente, ele deixou cadeiras e banquetas. Aí ele ficou observando as crianças. Ele notou que a maioria das crianças não conseguiram alcançar o brinquedo. Arrastaram cadeira, arrastaram banqueta para apanhar o brinquedo. Então, esse exemplo se dá o nome de aprendizagem por assimilação. Ela vai assimilando, ela tem uma situação, ela até quer resolver. Eu tenho a banqueta aqui, ó. Estou vendo a lata de biscoito lá. Eu empurro a banqueta, eu vejo se eu consigo pegar o objeto que eu quero. Então, é aprendizagem por assimilação. A criança aprende, ela vai tentando e vai assimilando. Resolveu, opa, aprendi, eu posso pegar o brinquedo empurrando esse banquinho. Ela aprende fazendo, aprende fazendo aqui. Aprendizagem por redefinição. Aqui ele vai falar é perceber o estímulo de modo novo, conforme a sua situação, conforme a sua posição em relação aos outros. Deixa eu voltar aqui, pulou. Por redefinição, eu vou dar uma definição nova, por exemplo, eu vou definir um estímulo novo para a criança aprender uma situação totalmente nova, tá? O mesmo estímulo eu apresento de um modo, de uma roupagem diferente, uma roupagem nova. E aí ele consegue perceber esse estímulo em relação aos outros. O papel do professor na Gestalt. Ficou claro que o papel do professor é centrado, o ensino é centrado no aluno. O professor, ele só tem um papel, ele vai direcionar e vai dar assistência ao aluno, de forma a não transmitir o conhecimento. Ele vai levar com que o aluno perceba, com que o aluno comece a exercitar a sua percepção. Ele, desse modo, ele passa a ser um facilitador. Ele vai fazer com que a criança compreenda, com que a criança busque a ter mais aceitação e confiança em si mesmo, aceitando como ele é. Então, é muito legal essa proposta da Gestalt, porque promove o autoconhecimento, automotivação. A criança, ela busca a sua percepção, e na sua percepção ela vai contextualizando, vai adquirindo conhecimento. Com isso, ela tem autonomia. Professora, nessa parte que fala de não transmitir o conhecimento, significa que o professor ele só dá assistência para o aluno, ele não só aplica os conteúdos, né? Sim. Ele vai ser um facilitador. Não é aquele conhecimento que a gente tinha no ensino tradicional, lousa, giz, apagador. Aqui não, a gente está trabalhando com a percepção. A escola da Gestalt, ela busca o estímulo, a percepção, que a criança aprenda a utilizar essa percepção, como ela está enxergando essa percepção. Ela não está preocupado com conhecimento. Mas isso não significa que não vai trabalhar leitura, escrita, a questão da habilidade, competência leitora, competência escritora, você vai trabalhar, mas utilizando a percepção do aluno, usando a forma. Entendi. E nesse momento, o aluno ele vai interagir com o seu ambiente para construir, né, professor, o conhecimento. Sim. Vai ser mais interação, no caso. Sim, é mais percepção. interação. Como ele contextualiza a palavra. E o aluno? O aluno, o papel dele, ele vai ser responsável pela aprendizagem. E ele é responsável pela aprendizagem dele. Ele é comprometido com o que se autodesenvolve e a aprendizagem vai facilitar esse desenvolvimento. O aluno aprende por si mesmo, encontrando o seu próprio caminho. Então, cabe ao aluno pesquisar, buscar conteúdos, aperfeiçoar, modificá-los de acordo com a sua percepção. Ele vai lá e vai buscar os conteúdos, ele vai checar os conteúdos, ele vai pesquisar os conteúdos. Então, no caso, o aluno não vai receber só o que o aluno não vai receber aquilo que o professor passa, ele vai buscar, né,
formas de se aperfeiçoar na sua aprendizagem, né? Isso. Um exemplo foi o que a Regina falou do livro do gigante. A professora levou um livro, a história do gigante. Ela apresentou a palavra gigante em diferente contexto. Isso vai despertar no aluno quem é o gigante. Ele vai começar a buscar informação sobre aquela palavra que apareceu diversas vezes naquela tomada de trabalho do professor. O livro do gigante, falou do gigante, o gigante em diferente contexto. Isso vai despertar nele uma curiosidade que ele vai buscar e saber quem é, como é, ele reconhece a palavrinha, ele conhece que o gigante começa com G, e aí vai, gente. Então, sempre do todo para as partes. A compreensão dele vai vir a partir dos significados, né, professor? Tudo aquilo que ele está trazendo. O significado que ele atribui. E aí, gente, tem 2 filmes indicados. Um é Vida de Solteiro. Esse Vida de Solteiro é muito legal. É uma confusão muito grande. São assim, cada um dá um significado diferente. Eles moram no mesmo condomínio, no mesmo prédio. A percepção que cada um tem, como eles interagem, como eles lidam com as confusões, com conflitos. E como eles saem dessa situação. É um filme bacana para quem quiser ir aprofundar no assunto, um pouquinho da Gestalt. E Rasmon também é um outro filme que fala de um bandido violento que mata uma mulher. E 4 pessoas vão testemunhar o crime. Mais tarde, cada uma delas dá uma versão diferente do crime, porque de acordo com a percepção que eles tiveram, eles vão mudando o contexto do crime. Gestalt, né? Isso é Gestalt. Várias percepções. São as percepções. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Como é que está a Gestalt para vocês? Eu gosto muito da Gestalt porque ela permite a utilização em vários segmentos. Em arquitetura, por exemplo, quando você vai pensar em projetar uma casa, você vai pensar no espaço, você vai projetar qual o ambiente, como que você vai disponibilizar os móveis, é tudo utilizando da Gestalt, é o estudo da boa forma. No marketing também, como a gente viu, e a aplicação da Gestalt pedagogia, hoje existem Gestalt pedagogia, que depois vocês vão achar, que é a indicação, a sugestão de sempre trabalhar partindo do todo para as partes. Como é que está para vocês? A gente está sussa? Ele é tranquilo, professora. Ele é diferente, né, da psicanálise, quando a gente vê a psicanálise, todo aquele contexto que o Freud atribui, ou quando a gente vê o behaviorismo, que é estímulo-resposta, é um outro contexto. É uma escola mais atualizada, é uma escola mais moderna, que permite a gente fazer esse link da utilização da teoria dele em sala de aula. É porque a psicanálise foca mais no desenvolvimento da criança, né? Isso. Na parte da sexualidade. Isso. E esse fala que a criança aprende pelo todo, né? Sim. Achei interessante. Né? Por todas as teorias complementam, né? Algum comentário? Porque agora a gente vai para a parte 2, que é a parte prática. É engraçado, né, professora, que todos esses teóricos, eles se complementam. E mesmo alguns criticando a teoria do outro, todos eles têm quase como se fosse a mesma opinião. Sim. Da autonomia da criança, do professor ser só um auxiliador, né? Isso, na verdade, eles se complementam. E você, em sala de aula, o que você vai fazer? Na verdade, você usa um pouco de cada um, né? Construtivismo, Piaget, Vallon. Você, no seu dia a dia, você tem esses grandes teóricos, que são os grandes teóricos da educação, você utiliza na sua prática, você utiliza um mix de tudo. Né? A menos que você for trabalhar numa escola que usa já a linha de Freinet, ou numa escola de Montessori, aí você tem que seguir aquela linha de Freinet, né? Ou seguir a linha de Montessori. Em Carapicuíba, a gente tem a escolinha que é de Freinet, é a escolinha, é o Tia Glória. Não sei se existe ainda, né? Mas ela é toda baseada na teoria de Freinet.
Podemos fechar? Sim, professora. Sim, Nossa, professora. eu sinto muita falta de muitos alunos, sabia? Sim, professora. Eu não vejo que está todo mundo aqui, não, hein? Sinto muito. Tem uns que não estão conseguindo entrar, Pro. Hã? Tem uns que não estão conseguindo entrar. Ah, e eles estão fazendo como? Estão acompanhando? E não, Eu acho que não, porque não dá. mas assim, quando a senhora grava, põe lá e dá para acompanhar, não dá? É, mas Professora, pois não. queria que depois, se a senhora for fazer, voltasse naquela aula. Lembra daquela aula que a gente teve que responder um questionário? Qual aula? A gente só teve behaviorismo, psicanálise. É uma aula que eu errei todas as respostas. Ah, do reforço. Você ficou bem preocupada. Fiquei, professora, porque Behaviorismo. eu fiquei muito... foi muito behaviorismo. confuso para mim isso. É, o behaviorismo. A gente pode... Se depois a senhora puder dar um reforço, eu vou agradecer. Certo. Vamos deixar quando estiver próximo da avaliação, do como vai ser, a gente faz um feedback, uma revisão. Né? Tá bom, então, professora. Senão a gente perde a sequência, confunde o cérebro, né? Que hoje o nosso cérebro está no todo. Se começar a tirar, confunde. Eu percebi que você ficou desesperada, mas você conseguiu entender Freud? Se você conseguiu entender Freud, psicanálise, lá você tira de letra. Consegui. Então Eu não consegui responder aquele questionário. E, gente, e só para lembrá-las, tem um trabalho já está postado no Google Class, que é sobre psicanálise, sobre Freud. Então, façam, é a primeira atividade valendo nota. Não deixe de fazer. Professora. Está bem simples, tem um texto, o texto da Psicologia da Educação, de um trabalho de um professor sobre a teoria da psicanálise. Então, leiam, façam uma síntese do que está lá. Se vocês quiserem complementar, pode complementar. Realmente esse texto do trabalho é realmente tudo que a gente está estudando, né? O id, o ego, o superego, aí fica fácil de entender. Sim, depois que a gente vê, sim. Então, vamos fazer assim, 9h15. A segunda parte, nós temos a segunda parte, que eu vou passar um vídeo, depois um vídeo prático, depois uma música. Ok? Ok, professora. Então, a gente volta para lá, só que eu demoro um pouquinho ainda para voltar, porque eu vou esperar ele baixar a gravação, senão eu perco a gravação, que já aconteceu isso um monte de vezes comigo. Então, a gente volta lá no Zap e vocês me esperam lá no Zap. Tá bom, professora. Ok, Tá bom, professora. eu vou acompanhando a senhora até lá, tá bom? 5 minutos só, gente, porque é só o tempo de eu não perder o vídeo, ok? Tá bom, professora, ok. Ok, professora. Na hora que eu entrar para a sala lá para fazer endoscopia, eu desligo. Ah, tá certo, é isso mesmo. Professora, ontem, através daquele vídeo da música, eu lembrei muito do meu pai. Verdade. O Porque ele gostava e é que a gente sempre escutava, 5 horas da manhã, na hora de ir para o trabalho, para a escola. Era a primeira música da manhã. Ela e a Nesita Barroso, acompanhando nós no rádio, trouxe grandes lembranças. Nossa, que memória assim, musical do seu pai, bom gosto, né? Sim, meu pai ele gostava muito de música e a iniciação do dia dele era o cafezinho, Nesita Barroso e muito sertanejo e aí quando eu escutei a música, eu relembrei do meu pai. E a de hoje também vai trazer bastante memória para vocês, a de hoje. Vocês vão gostar bastante. Tá bom, então. Vocês conhecem até, mas vocês vão gostar. E como a gente vai trabalhar nela na Gestalt. 5 minutinhos eu já entro lá. Eu só quero terminar de baixar o vídeo, ok, gente? Já vão indo lá para o Zap.